Sejam bem-vindos ao canal de Educação Financeira. Eu que vos falo, sou Maria Costa, a vossa educadora financeira. Hoje nós vamos falar sobre a educação financeira infantil. É importante que venhamos desenvolver a consciência financeira nas nossas crianças, pois a nossa sociedade estimula-nos de forma constante para o consumo. Então, se as crianças tiverem desenvolvidas em si a consciência financeira desde cedo, melhor será a sua relação com o dinheiro no futuro. Por que é importante a educação financeira infantil? A educação financeira infantil permite com que a criança tenha uma relação saudável com o dinheiro, pois por meio dessa educação financeira infantil, é desenvolvido desde cedo hábitos financeiros saudáveis, como economizar, evitar dívidas desnecessárias, como criar um orçamento, efetuar gastos racionais, efetuar escolhas inteligentes. Para o efeito, sendo que estamos no mês das crianças, eu preparei algumas dicas para os papais, para as mamães, que se colocarmos no seio familiar, nós conseguimos alcançar resultados positivos em termos financeiros, em termos de desenvolvimento da consciência financeira para as nossas crianças. Muitos pais conversam com os seus filhos com relação ao não consumo de drogas, com relação ao não consumo de bebidas alcoólicas, com relação à seleção das suas amizades, mas poucos são os pais que conversam com os filhos sobre o dinheiro. É importante que os pais venham ter uma conversa aberta com os filhos com relação ao dinheiro. Então, a dica número 1 que eu trago para cada um de vocês é que tenham um diálogo aberto com relação ao dinheiro. A criança deve perceber o valor do dinheiro. Deve perceber que o dinheiro é conquistado por meio do trabalho, por meio da dedicação, por meio do esforço. Converse com seu filho com relação ao dinheiro. O segundo ponto é: aprenda a diferenciar o que são necessidades em relação aos desejos. É mesmo isso. O pai, a mãe, deve ensinar para o filho para que ele saiba diferenciar o que são necessidades em relação aos desejos. A criança deve perceber que nem todos os seus desejos serão realizados. Existe uma ordem de importância e primeiramente devemos satisfazer aquilo que são as necessidades. Só a posterior é que vamos priorizar os desejos. O terceiro ponto é o seguinte: os pais devem procurar estimular as crianças com uma mesada. Caso a criança seja mais crescida, caso tenha uma idade reduzida, podemos optar por semanadas. É isso mesmo, semanadas. De forma semanal, o pai deve primar por um valor a atribuir ao seu filho. Talvez você se questione, mas que valor é esse que eu vou dar ao meu filho todas as semanas? O que está aqui em causa não é o valor em si, mas é fazer com que a criança tenha contato com o dinheiro. A criança deve ter contato com o dinheiro. A criança deve aprender a lidar com o dinheiro. Se o seu filho, se a sua filha já consegue, por exemplo, fazer contas de matemática, já tem noção dos números, as operações básicas, adição, subtração, enfim, então é importante que o pai, que a mãe comece desde cedo já a estimular a criança com uma semanada, com uma mesada, um valor simbólico para que então a mesma criança tenha esse contato com o dinheiro. O outro ponto também é o uso dos mielheiros ou dos chamados cofrinhos. Já que a criança tem uma mesada, tem uma semanada, é importante com que os pais ofereçam para ela
um cofre, um mealheiro, e transmitam para ela a seguinte mensagem: todo valor que receberes, uma parte deves colocar nesse mealheiro. Ou seja, passar a incentivar desde cedo o hábito de poupança nas crianças. Ao menos a própria criança já estará consciente de que todo o valor que ela receber, uma parte será canalizada, será colocada nesse mealheiro, e ela, nesse caso, estará a juntar um dinheiro que futuramente pode comprar algo do seu agrado, algo que ela achar, bem entender que não vou usar a minha mesada para comprar isso, sem necessariamente estar a pedir no papá, sem necessariamente estar a pedir na mamãe. Então, pessoal, vamos cultivar a educação financeira no seio das nossas crianças. A educação financeira deve ser cultivada desde cedo. Por exemplo, existem muitos adultos que atualmente não conseguem lidar bem com as suas finanças. São adultos endividados, são adultos que não conseguem ter uma poupança considerável, mas não porque há falta de dinheiro, não, mas porque o próprio adulto em si não desenvolveu desde cedo hábitos financeiros saudáveis. Pessoas que mal recebem algum dinheiro têm logo a necessidade de gastar e de gastar todo o dinheiro, sem necessariamente separar uma parte para ser canalizada numa poupança e futuramente fazer um investimento ou aplicar em um negócio. Então, desde cedo é importante trazer essa consciência financeira nas crianças, para que quando crescerem, para quando forem adultos, sejam adultos bem mais equilibrados, sejam adultos que tenham uma relação financeira saudável. Tá, pessoal? Fiquem ligados aqui no canal de Educação Financeira. Você que ainda não subscreveu o canal, subscreva esse canal, partilhe essa mensagem com mais pais, partilhe essa mensagem nos grupos do WhatsApp, enfim, e muito obrigada por terem assistido. Até já, boa continuação, tenham todos uma boa jornada laboral.